Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar filmando, falando sobre a aula, porque a aula aconteceu, apesar de todas as dificuldades de encontrar um local para dar essa aula, porque os professores não queriam ser filmados, escolas de greve. E quando eu, enfim, consegui dar a aula, eu não consegui editar o vídeo. Então, essa oportunidade veio a calhar para eu poder falar sobre essa aula, já que o vídeo eu não consegui editar, então ficaria algo muito extenso. Então foi muito bom essa oportunidade de estar falando o que ocorreu dessa minha experiência nessa escola. Bom, a aula foi dada numa escola particular aqui da cidade, de ensino fundamental e médio. Aí eu dei uma aula no 9º ano e a outra aula no 7º ano, que foram as aulas que o professor me cedeu. Aí eu sentei juntamente com ele para estar elaborando essas aulas, o que seria esse conteúdo dado, o que seria melhor para aqueles alunos, e eu acatei a sugestão dele. Então, ele decidiu que a primeira aula seria no 9º ano, que seria uma aula prática, o conteúdo seria handball, porque ele viu uma falha em relação a esses alunos que já estão com a média de idade já de entre 14 e 15 anos, e eles não estavam dominando muito bem esse conteúdo. Então, a parte histórica ele já tinha dado, mas ele me pediu que tivesse ajudando a introduzir em relação aos passes, porque ele percebeu que esses alunos não se desenvolveram muito bem a mobilidade, né, a parte motora. Então, ele me pediu que elaborasse algo nesse sentido, né? Então, para introduzir, né, para parte do básico, nós decidimos que seria passes, né, para reforçar, para eles desenvolverem melhor, para eles aprenderem, já que a parte histórica já estava resolvida. Aí eu elaborei o plano de aula da seguinte maneira: conteúdo, passes, né, do handball, e o objetivo geral é compreender, vivenciar e identificar como funciona e para que servem os vários tipos de passe no handball, de forma lúdica, criativa, reflexiva. Só que, né, nós nos atemos só ao básico, né, não foram todos os tipos, foi ao tipo básico do passe, que é o passe de ombro e o passe de ombro picado, né, que esses passes eles servem para qualquer distância, para qualquer situação de jogo. Então ele é a base do passe no handball, né? Porque o objetivo do handball, o handball ele se baseia no passe, na recepção, para que aconteça o gol, né? E os objetivos específicos, eu relatei aqui compreender como pode ser útil o fundamento passe quando bem utilizado no handball. Né? Então, as variações são conforme a distância e a situação de jogo, né? Às vezes o passe de ombro direto na situação de jogo é mais fácil. Às vezes na situação de jogo, o picado para driblar o adversário seria mais prático, né? Então, essas situações foram abordadas nessa aula. Compreender e vivenciar os tipos de passe, né? De ombro e picado. E vivenciar valores como respeito, a cooperação, a solidariedade, a autonomia. Isso foi vivenciado, que eu vou explicar na sequência. Como é que eu elaborei essa aula? Como é que foi essa aula? Primeiro, os alunos, nós tivemos que sair da escola, porque a escola não tinha espaço físico para comportar aulas práticas. Tem um espaço interessante no saguão, só que está entre todas as salas, então todo barulho que se fizesse ali iria atrapalhar a aula de outros professores. Então nós saímos da escola, nós atravessamos a rua e fomos para uma rua que passa poucos veículos de frente à escola e iniciamos essa aula com uma conversa, né, para saber deles o que eles sabiam em relação ao handball, como é que passa a bola, como é que recebe a bola, como é que pega a bola, né, como é que é a empunhadura do handball, como é que passa essa bola,
Então, o primeiro momento foi esse, para me fazer um levantamento do que eles já sabiam, né? Para ver se eu aprofundava mais ou se eu ficava ali naquele superficial mesmo. Naquele básico, né? Não superficial, básico. Básico bem ensinado, certo? Aí nós iniciamos a aula com um aquecimentozinho, e o aquecimento foi uma brincadeira. Coloquei eles em círculos, eles fizeram um círculo grande, todos os alunos, e eles iriam andar em círculos e iam passar a bola de handball um pro outro da maneira como eles quisessem. O importante era que eles conseguissem passar na mão do colega, né? Porque senão a brincadeira não ia ficar tão legal, tão interessante. Aí eles fizeram essa brincadeira. Quando eu vi que já tinha dado um tempo legal deles passarem a bola, deles se inteirarem, deles aquecerem, eu fiz 2 círculos, um dentro do outro. Aí eles misturaram, eu tive esse cuidado de fazer eles se misturarem, de meninos e meninas dentro desses círculos, aí um círculo dentro do outro, com mais de uma bola. Aí eles iriam andar em círculo, o círculo de fora para a direita e o círculo de dentro para a esquerda, ou ao contrário, eles que decidiram isso. Aí eu coloquei uma bola em cada círculo para eles irem passando essa bola dentro do círculo. Então cada círculo tinha uma bola. Aí de acordo que eles iam se inteirando ali naquele círculo, passando aquela bola, eu coloquei mais uma bola em cada círculo. Aí já ficou mais difícil, né? Já não esbarrar no colega, a bola já não sair do círculo. Mas eles gostaram da brincadeira, eles pegaram bem o que eu queria passar ali, aquele aquecimento. Quanto é que é importante você passar a mão, passar a bola na mão do colega, né? Para que a brincadeira ficasse legal, para que ficasse divertido, para que pudesse caminhar ali naquele círculo, realmente passando a bola. Tá, aí nós passamos para o segundo momento. No segundo momento, eu expliquei para eles como é que é a empunhadura. Eu percebi que no momento que eles estavam passando a bola ali, alguns não sabiam como era a empunhadura da bola no handball. Aí eu expliquei para eles como seria essa empunhadura, coloquei eles em fila, 2 filas, uma de frente para a outra, para eles passarem a bola, tomando cuidado com a empunhadura. E expliquei para eles também como é que é o passe de ombro e o passe picado. Eles teriam cuidado de fazer o ângulo de 90 graus, o ombro à altura do cotovelo, passando a bola, esticando o braço, tendo cuidado com aquela velocidade, tendo cuidado onde estava o colega, né, com a distância e a velocidade da bola. Aí eles praticaram isso aí, jogando um para o outro, naquelas filas, e aquele momento ali eu fui corrigindo. A partir do momento que eles faziam errado, eu fui corrigindo, ensinando, pegando a bola, ensinando eles, levantando o braço, porque muitos estavam com o cotovelo baixo, passando a bola de qualquer jeito. Aí na sequência expliquei o passe picado para eles também fazerem o mesmo, estarem passando a bola um para o outro, o passe picado. Na sequência, eu passei para eles uma outra brincadeira para eles estarem treinando a forma de passar a bola corretamente dentro da brincadeira, que seria quase que uma situação de jogo, só que sem o gol. Aí eu dividi eles em 2 times. Aí a brincadeira chama Jogo dos 7 Passes. Eles teriam que passar a bola um para o outro daquele grupo ali, daquele time, sem permitir que o outro time interceptasse a bola. Aí a gente iria contar. A partir do momento que desse 7, não poderia repetir o colega. Teria que passar para colegas diferentes por 7 vezes. Aí a gente estaria contando. Aí cada grupo, cada time que conseguisse passar para 7 colegas diferentes sem a interceptação do outro time, ganharia 1 ponto. Aí a gente iria até 3 pontos. Como é uma brincadeira difícil, não poderia ser mais do que isso, porque iriam prolongar muito e passar do tempo da aula. Eles acharam muito legal a brincadeira. Eles se divertiram. Somente um time conseguiu fazer 1 ponto. E a gente ficou naquela brincadeira ali num tempo assim, mais ou menos de uns 10 minutos, que foi o final da aula. E eles perceberam o quanto é difícil você estar passando a bola para o colega,
procurando colega diferente do qual a bola ainda não passou, sem o outro time interceptar. Então a regra era que o outro time podia interceptar, mas se eles conseguissem interceptar, retomava de novo a contagem. Né? No primeiro momento eles ficaram meio tímidos, assim, não queriam interceptar, e quando eles pegaram ali como é que era aquele jogo mesmo, eles começaram a interceptar, então ficou difícil para passar para o colega diferente, eles chamavam o colega, vem cá receber a bola. Então, assim, eu percebi que eles aprenderam mesmo como é que passa a bola. Né? Eles aprenderam a empunhadura da bola, como é que passa aquela bola. Começaram a medir a distância e a velocidade, né, que seria melhor, um passe mais curto seria um passe picado para impedir a interceptação do colega. Né? Aí no final daquela aula a gente sentou para discutir o que tinha sido aprendido, se eles gostaram da aula, se aquilo foi proveitoso para eles, se eles conseguiriam fazer um jogo legal sem erros em relação ao passe, sem dúvidas, né? Não foi deixado dúvidas, nós esclarecemos todas as dúvidas. Né? Aí eles perguntaram por que o passe de ombro, por que ele não pode ser baixo, né? Aí a gente fez um teste, expliquei para eles que seria a forma mais fácil do jogo fluir, né? Da bola chegar até o colega, que é o objetivo do passe, né? Aí eles fizeram um teste de fazer corretamente o passe de ombro e continuar fazendo do jeito que eles estavam fazendo. Eles viram que realmente é mais fácil a bola chegar até o colega se você executar o passe corretamente, de acordo com as regras do passe. Então, a primeira aula foi essa com o 9º ano dessa escola particular, Colégio Copecigo. E foi uma aula muito boa, os alunos gostaram, os alunos participaram, eles receberam bem aquela aula. Aí na segunda aula, nós decidimos que o 7º ano é uma turma mais agitada, é uma turma que o professor ainda não conseguiu ainda ter dado a aula. O professor não conseguiu ainda naquela turma ter dado uma aula teórica. Aí ele falou assim, não, eu vou deixar você escolher o conteúdo para você dar uma aula teórica sobre aquele conteúdo para aqueles alunos, porque eles são muito agitados, de repente com você eles conseguem ficar um pouco inquietos e prestar atenção. Aí eu e o professor decidimos que nós iríamos passar para eles a parte da teórica da ginástica, a introdução ou origem da ginástica. Não foi uma aula prática, foi uma aula teórica, porque o objetivo do treinamento esportivo é o desenvolvimento das habilidades físicas e motoras para a prática de um esporte. Mas não adianta só o aluno saber executar se ele não saber para que aquilo serve, como aquilo surgiu. Então, o processo histórico ele tem que acontecer antes do aluno conhecer que esporte é aquele, né? Antes do aluno praticar aquele esporte. Então, como eles não tinham praticado ainda nenhum esporte, eles não tinham conhecido ainda a parte teórica de nenhum esporte individual, então nós escolhemos a ginástica. Foi uma ideia, foi uma decisão minha e do professor de escolher a ginástica e de dar a parte teórica. Aí eu montei slides, né, com fotos de atletas, explicando a parte teórica, com fotos de atletas, com todas as modalidades que seriam mais conhecidas, né, mais vistas por eles, que eles gostariam ali, que seria interessante para eles estarem sabendo o que é aquilo, como é que surgiu aquilo, para que serve aquilo. Aí eu elaborei um plano de aula de ginástica para essa turma de 7º ano, e usei slide, data show, e essa aula aconteceu na sala de aula, né? O objetivo geral dessa aula de ginástica é conhecer as várias modalidades da ginástica de condicionamento e de competição. Trabalhei as duas. O objetivo específico era esclarecer sobre o que é ginástica, né? O que é ginástica, se eles praticavam, o que eles entendiam sobre ginástica, quais são os tipos de ginástica que eles conhecem,
explicar para que a ginástica serve, qual a importância da ginástica para a nossa vida e conhecer e visualizar quais os tipos de ginástica existentes. Então, foi uma aula expositiva, né, com imagens demonstrativas. Então, ali naquela aula, eles visualizaram ali os principais atletas, os mais conhecidos. Eu fiz um levantamento com eles inicialmente. O que era para eles ginástica? Surgiu várias ideias, eles participaram bem, teve momentos que teve ali uma alteração, que eles gritam muito, então no momento que era para eles falarem, eles começaram a atrapalhar o outro falar, e o professor me ajudou a intervir e a organizar para cada um levantar a mão quando fosse falar. Então, para eles, tinha um aluno até que tinha um problema, apesar de novo, um problema na coluna, e ele falou assim: eu pratico ginástica, eu faço RPG, né? Aí surgiu várias discussões do que seria ginástica, né? Para que ela serve. Foi uma aula que eles falaram que serve para o sangue circular, para sair da vida sedentária, né? Então a gente trabalhou toda aquela parte de competição, aquela parte que eles falaram que só viam aquilo, que só viram essa ginástica de competição na televisão, eles nunca tiveram oportunidade de ver pessoalmente, eles nunca praticaram na escola. A gente discutiu também por que a ginástica não é praticada na escola. Eles levantaram alguns pontos: que a escola não tem espaço físico, que a escola não tem material, né, que eles nunca trabalharam aquilo, que eles gostariam de trabalhar, né, toda aquela parte prática, né, que eles achavam legal, eles acharam interessante, riram muito da parte histórica, principalmente aquela parte que os gregos, né, que eles praticavam a ginástica nus, né, eles riram muito e falaram assim: não, isso não é possível, eles faziam isso nu, por que a gente não pode fazer também? Né, foi uma aula divertida, uma aula alegre, eles prestaram atenção. No final daquela aula, a gente conversou sobre o que eles tinham aprendido, né, para eles levantarem ali o que eles lembravam daquela aula, quais os tipos, né? Alguns praticavam o esporte, a ginástica de condicionamento, né? Alguns faziam ali a musculação, a ginástica aeróbica, né? A localizada, que é essa parte do condicionamento, da competição. Eu levei muitas imagens para ele da ginástica rítmica, da ginástica artística, da ginástica de solo, da ginástica de aparelhos, né? Mostrei para eles ali imagens dos implementos, das maçãs, da bola, do arco, né? Da fita, os implementos usados na prática da ginástica de competição. E eles acharam muito legal, eles não sabiam o nome daqueles implementos, acharam muito legal as imagens, souberam identificar ali o nome da grande parte dos atletas da ginástica de competição brasileiros, que são famosos, que já ganharam algumas competições. Então foi uma aula divertida, uma aula alegre, que eles participaram daquela aula, né, que eu fiz perguntas para eles tirarem dúvidas em relação àquela aula. Então foi uma aula muito boa, foi o professor que filmou aquela aula e participou, filmando, participando, explicando, perguntando também. Eu tenho uma relação muito boa com esse professor, porque ele foi meu colega de sala na graduação. Nós iniciamos e terminamos a graduação juntos. Então, no momento que eu falei para ele: se eu preciso que você me ajude a dar uma aula, na hora ele se disponibilizou, porque aquela escola ela não tem 2 aulas de educação física em sala de aula. Na verdade, é contabilizada uma aula só por semana em cada turma, e a segunda aula o aluno não é obrigado a participar. Então ele falou assim: não, dá poucos alunos, então não seria legal, não seria divertido, não seria tão produtivo quanto se você aproveitasse essa aula que eu tenho. Aí foi a semana que ele pôde me ceder, não teve como ele me ceder 2 aulas da mesma turma, porque tinha um monte de coisa para fazer. Então eu falei assim: não, tudo bem, não tem problema, eu dou numa turma uma aula de handball, na outra eu dou de ginástica, não tem problema. Então foi muito produtivo, foi muito legal, o professor gostou muito, os alunos gostaram muito.
Então, assim, nós iniciamos o treinamento esportivo, né? Um com a parte introdutiva da ginástica e o outro com a parte prática do handball. Porque o professor decidiu que assim seria legal, seria interessante, algo que os alunos, um que não tinha visto, outro que estavam com dificuldade. Então, essa foi a aula. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom, foi um aprendizado muito interessante e produtivo para mim. Muito obrigada.